Olá, maravilhados! Mais um vídeo aí, né, para a edificação nossa. Esse é o primeiro de 4, que será uma série de 4 vídeos, né? Porque a parábola do semeador, quando Jesus utilizou ela como exemplo, ele dividiu assim, né, em 4. São 4 tipos de terreno. E aí eu quero dizer que a mesma semente, o mesmo semeador, porém 4 terrenos diferentes, 4 tipos, né, de pessoas, de personalidade. Eu vou falar do primeiro hoje, para o vídeo também não ficar longo. E é o evangelho que eu li aqui na parábola de Mateus, o capítulo 13. Eu vou ler do 1 ao 4, que é o Senhor falando ali, né, desse tipo aqui, dessa primeira semeadura. E depois o 19, porque o 19 é a explicação que Jesus dá. E depois disso eu vou falar um pouco, que foi, Deus foi colocando no meu coração durante a semana, algumas coisas, né? E depois a gente vai dando continuidade, no 2, no 3, no 4, dessa série aqui da parábola do semeador. Espero que você acompanhe todas, né? Para entender, saber em que posição que é a sua, que posição você está. Eu percebi a minha, né? E ver que terreno que é o seu, que terreno você é, que coração que é o seu, né? Em que estágio você está, em que pé você está. Espero que edifique muito mesmo, tá? Então, Mateus 13, do 1 ao 4 primeiro, depois do 19. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Depois os discípulos perguntam para ele: Senhor, por que falou em parábolas? E aí para os discípulos ele deu essa explicação aqui. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Tá? Então essa primeira parte, a semente foi jogada ao pé do caminho, e Jesus diz que são aqueles que não entenderam, e o maligno veio e comeu, arrebatou o que tinha sido semeado no coração. O inimigo comeu, levou embora a semente. Uma pessoa que não entendeu. O Senhor Jesus fala que não entendeu. Eu fiquei pensando, né? Quem poderia não entender, né? Que tipo de pessoa poderia não entender o que Jesus estava falando ali, né? A semente é a palavra. O terreno somos nós. O semeador, Jesus. Ou quem estiver pregando o nome dele, né? É um semeador. Eu vi que, assim, a pessoa que não entendeu, ela tem a opção de ser uma pessoa distraída. Tinha muito tipo de gente ali, né? Havia uma multidão, a Bíblia fala. A maioria das pessoas ali da época eram agricultores. Até por isso que Jesus usou, né, como semente, como plantio, para conseguir se comunicar com eles ali, para eles entenderem, né, o contexto ali do que o Senhor Jesus estava querendo dizer, dizendo, falando, mesmo que como um exemplo, mesmo que como parábola. Tem gente que é distraída, não presta atenção no que está acontecendo. Hoje tem muito aí, se fala muito em TDA, né? Às vezes a pessoa ela não está ali no presente. Às vezes você que está aqui ouvindo agora, está pensando no passado, né? Possa ser que você esteja aí preocupado com o passado, o que aconteceu com você, alguma desilusão que você teve, alguma mágoa, né? Alguma tristeza, algo que aconteceu de ruim. Porque coisas boas a gente fica voltando, né? Pensando no passado. Mas as ruins, assim, geralmente, você volta ali para, parece que, conseguir digerir, né, mais, né, tudo que aconteceu. Então, às vezes uma perda, né, de uma pessoa, de alguém, né, querido, ou da família ou não, né. Enfim, a pessoa fica no passado, né, não está ali no presente e as coisas que estão acontecendo no presente ela não vê. Eu vejo assim uma pessoa distraída, né. Ou às vezes também ela está pensando no futuro, aí é um ansioso, né. Ele não vive o agora,
Ele fica pensando no que pode acontecer, no que vai acontecer, ou no que não vai acontecer, será, não será, né? Então é uma pessoa distraída. A pessoa distraída, ela perde muita oportunidade. A oportunidade passa por ela, boas, grandes oportunidades, e ela não consegue ver, né? Porque não está prestando atenção mesmo, né? Está vivendo assim a realidade dela, o mundinho dela, e muitas pessoas não perdem a chance de perder as oportunidades que aparecem, né? Porque muitas oportunidades aparecem na vida da gente. Aqui, quem estava ali, estava tendo uma baita oportunidade, né? O próprio Jesus falando ali, de frente deles. Muitos podiam estar até ali reclamando da situação, né? Pode ser que muitos falavam assim, ó, Jesus está ali no barco sentado, nós estamos tudo aqui de pé, né? Não sei. Não sei o que se passava ali, né? O que pensava. Eu sei que tinha vários tipos de pessoas ali. Até por isso que Jesus partilhou aí 4 tipos, né, de pessoas. Tinha gente ali preocupada, talvez, né, com tanta coisa, né? O ouvido fechado também, não estava entendendo nada que Jesus estava falando ali. E a mensagem, a semente, a mensagem é uma só, né? Jesus veio para fazer aquilo que a lei não foi capaz, aquilo que nós não fomos capazes, aquilo que os nossos antepassados não foram capazes, porque difícil, né? Seguir a lei. Não só as tábuas, mas os sacrifícios de bodes. Do mesmo jeito que Jesus na época falou, Deus revelou para Moisés como que tinha que ser o templo, né? Cada detalhe do templo, os tecidos, a cor, as medidas, né? E ele foi seguindo, Moisés seguiu, né? Mas a maioria do grande povo, como? Como que vai seguir a lei? A lei, ela não justifica ninguém, porque é muito difícil, né? Até por isso que Deus viu a necessidade de mandar Jesus e de ter uma nova aliança, né? Graças a Deus, uma nova aliança, né? Que é o quê? Jesus veio e cumpriu essa lei. Quando ele faz a morte, quando ele se entrega numa morte de cruz e se fez maldito, porque a palavra diz que é maldito todo aquele que é morto crucificado no madeiro. Quando ele se faz maldito e ele cumpre a lei pela graça, aí o que justifica agora não é mais essa lei. O que justifica agora é Jesus. Então a mensagem é essa, que nós cremos. Quem crê em Jesus, né, está em Jesus, está em Deus. Quem está em Deus, está em Jesus. Jesus fala isso. Eu vim, eu sou a luz, e quem me segue não anda em trevas, não mais anda em trevas, né? Então era essa a mensagem. É simples, é só isso. A mensagem era só essa, né? Às vezes, né, uma pessoa, eu falo da pessoa distraída aqui, né, que vive em vários pensamentos e perdendo as oportunidades. Outra coisa que me veio também é uma pessoa que tem baixa estima, né? Tem baixa estima. Ela não se sente digna, né, de ser filha. Ela não se sente, ela se sente assim, eu sou muito pecadora, né? Eu sou suja, sou um lixo, eu faço isso, aquilo. Então ela pensa que não é para ela. Essa mensagem não foi para ela, a salvação não veio para ela, não me livrou do pecado, não me tirou do pecado, não me libertou de pecado nenhum, porque eu vivo em pecado. A pessoa se sente assim, indigna dessa promessa, né? Se sente a baixa estima, indigna, ela é menos, né? Então ela não se sente merecedora, né? De ser filha, de receber essa promessa como herança, porque ela está no engano, né? Porque Jesus, ele pregou e ele mostrou e ele viveu a palavra que ele trouxe de que ninguém é digno, né? Ninguém é digno, é por misericórdia. O Senhor fez isso para todos, sem acepção, por misericórdia, conhecendo a miséria do nosso coração, porque ele veio como homem e ele sabe o que é ser homem, só que ele era homem e Deus, né? A gente é homem, né? Homem e mulher, natureza humana. O Senhor Jesus era humano, mas numa natureza divina, mas soube o que é ser humano, estar na carne, morreu na carne, sentiu na carne, tudo aquilo que qualquer pessoa sentiria, né? Mas ele tinha missão. Então essa pessoa não se sente, ela acha que ela tem que fazer sacrifício. Algum sacrifício,
Aí é o passado, aí ela volta ao passado. Se no passado ninguém conseguiu obedecer fazendo sacrifícios, porque no passado era isso, era sangue de bode, eram essas entregas aí que era o sacrifício, né? Que tinha que ser feito, né, para purificação dos pecados. Agora, o que justifica é a fé em Jesus. A fé em Jesus. E ainda assim, né, a pessoa não conseguiu entender. Porque aqui está dizendo de pessoas que não entenderam. Ela não entendeu. Ela está se sentindo muito indigna disso e achando que ela tem que fazer algum sacrifício. Né? Não sei, andar de joelho, subir uma escadaria, pagar penitências, enfim. Né? A pessoa não recebeu a graça, não entendeu a graça. E a palavra de Deus fala que pela graça nós somos salvos, né? Mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então não é quem vai mais no templo, né? Não é quem ora mais, quem jejua mais. Não, é para todos. É claro que quem busca mais vai ter mais, é lógico. Ela vai ter uma intimidade a mais, vai chegar mais próximo. Não tinha pessoas distantes, né? Os discípulos. Agora os apóstolos não, os apóstolos eram separados, eram mais juntos de Jesus, por causa do coração. Jesus quando escolheu, já sabia o coração de cada um, já sabia, como sabia de Judas, né, que o traiu, por causa da onisciência de Jesus. E aí então, essas pessoas, elas perdem essa oportunidade por se sentir indignas, por não conhecer de que é pela graça, né, e aí ela perde essa oportunidade, né, de... Outra coisa que eu vi aqui, eu anotei os três, é uma pessoa preconceituosa, né, então assim, o problema dela é que ela tem preconceito. Começa a falar de Jesus, fala de crente, ela já nem ouve, o coração dela, o ouvido dela já fecha, ela já não quer saber, né, porque ela tem um preconceito disso, ou ela já esteve em algum lugar ou perto de alguém que se fala crente e se fala evangélico, ou já até chegou a entrar dentro de um culto, né, numa igreja de 4 paredes, e ela tem um preconceito disso. Então começou a falar, ela já se fecha, né? Ou dentro da família, né, também cultural. Família nunca, não tem ninguém na minha casa que segue essa religião, né? Falam assim. Porque Jesus não é uma religião. Até quando se fala em templo, na época de Moisés, que eu estava citando aqui, aí Jesus falou, não, agora acabou isso. Não precisa mais fazer nas medidas, tecido carmesim, a cor, a medida, os véus, os linhos, nada disso. Porque agora eu sou o templo. Tanto é que os hipócritas fariseus ficaram escandalizados, porque era uma nova mensagem que Jesus estava trazendo de liberdade, não que precisasse de templo, porque ele era o próprio reino em vida, encarnado, o reino está aqui, o reino esteve aqui, né? E infelizmente não aceitaram, não receberam alguns, né? Alguns. Hoje em dia se prega até hoje, porque teve alguns que abriram o coração, né? E quiseram esse novo. E a novidade era essa, a mensagem da novidade, a mensagem de Jesus é essa, quebrando tudo aquilo que era a lei, templos, tradições que não levavam a nada, né? E eu sou, ele falava, eu sou, né? Eu sou o templo, eu sou a ressurreição, eu sou o pão, né, da vida, eu sou o caminho, né? Você constrói aqui, em 3 dias eu reconstruo o templo, que é os 3 dias para a ressurreição dele. Difícil, até os apóstolos que estavam próximos não entendiam muito. Até eles mesmos, até Jesus muitas vezes chegou a falar assim, poxa, eu estou com vocês até agora e vocês ainda não entenderam, né? Então, assim, esses 3 tipos que eu vi aqui, sabe? Nessa primeira parte, então, né? As pessoas distraídas, as pessoas que realmente têm uma baixa estima e aquelas que têm já um preconceito. Então, aí o coração dela já é fechado para aquilo. Aí a semente cai ali na beira, ela está na beirinha ali do caminho e não perde, porque não frutifica, não tem terreno que recebe, né, essa semente. E aí, assim, às vezes você pode ouvir uma vez ou outra, e não se aprofundou também, né? A pessoa tem que estar... Olha, vou falar uma coisa aqui. Eu, quando comecei, isso tem 30 anos, a minha mãe que me deu a minha primeira Bíblia, eu não gostei, eu queria um brinco,
Ela me deu de presente uma Bíblia, eu li, fiquei, oi mãe, que bom, obrigado, mas eu queria um brinco. Enfim, isso não morava aqui em Jaú, morava na Barra Bonita, devia ter o quê, uns 19 anos, né? E eles estavam começando e tal, e trouxeram para mim, e eu tive o meu particular ali, tá? Fiz uma oração, sem saber que aquilo era uma oração. Na verdade, eu falei, se existe mesmo alguém aí, né, que está atendendo algum filho aqui do lado, se puder me dar um sinal. E eu tive um sinal, e foi a primeira vez que tive um sinal. Eu conversei, não sabia que era oração, eu conversei em pensamento e eu tive realmente um sinal. E eu falei, não, peraí, que isso aqui faz sentido para mim, tem a ver sim, tive um sinal, foi o único que respondeu de tudo que eu já tinha tentado. Então eu tenho esse tempo de 30 anos. Mas assim, a primeira vez que eu ouvi algo foi de uma amiga nossa aqui, de Jaú, e ela começou a falar em estranho, e eu não sabia o que era aquilo. E eu, inclusive, falei para minha irmã, eu falei, mas olha, eu não estou entendendo. Se ela falasse português, eu até poderia entender, porque estava já, né, me despertando. E ela estava falando em outras línguas. Hoje eu sei que são língua dos anjos, línguas estranhas, é um dom, né, do Espírito Santo. Mas na época eu não sabia, eu achei que ela estava falando em inglês. E foi um começo. E assim, eu estou falando de mim, porque é um exemplo. Tem que buscar, né, tem que continuar. Não é a primeira vez que você escuta que você vai, às vezes, entender mesmo. Precisa de uma busca maior, né? Buscar mais, ouvir mais, né, a palavra. Buscar mais, né? Falar mais com o próprio Deus, né? No seu particular, para ter mais proximidade, se aproximar mais, ter mais intimidade, né? Para você chegar mais. Então é uma busca, e depende da pessoa buscar, né? Jesus já veio, fez a obra e a palavra está aí, a mensagem está aí, a missão daqueles que pegaram para propagar. Estão fazendo, quem está fazendo, quem não está fazendo, não está fazendo. Quem está fazendo errado, está fazendo errado. Cada um, quem vai julgar isso aí é Jesus, né? Mas a pessoa tem que buscar, tem que partir dela buscar, né? Porque, como Jesus falou, eu sou o pão. Essa semente, ela é o alimento, né? A semente é um alimento. Então, assim, você tem que ir atrás desse alimento todo dia, né? Em todo o tempo que você tiver. Mas eu trabalho, lógico, mas é nisso, é durante o caminho, porque é um caminho, né? Durante o caminho, não é uma hora que você vai lá e se veste de evangélico e vai para um culto, não. É você ser o que você é com Jesus o tempo todo. Então, é uma coisa que compete a você se alimentar, querer mais, né? Se alimentar disso, buscar, se alimentar desse pão, né? Comer, tomar dessa água, né? Que Jesus fala, eu sou água viva. Então, assim, tem que buscar. O que é um problema e pode ser perigoso, vamos dizer a palavra perigoso, é que aquela pessoa que não entende, ela é muito fácil de ser enganada. Ela não busca, ela não conhece, ela não lê, ela não busca por ela não tem uma experiência, uma intimidade dela, né? Que nem eu tenho a minha experiência, então é uma coisa que não sai mais do terreno do meu coração, porque eu tive uma experiência, então por mais que falarem, qualquer coisa que falarem, para mim não faz efeito, não faz sentido, porque o sentido que fez para mim foi a experiência que eu tive. Então eu convido você a ter a sua experiência, sabe, com Jesus, com a palavra, sem a interferência, para que você não seja enganado, porque tem muitos aí, mesmo dentro de 4 paredes do templo, construído por mãos humanas. Eu vou, tá? De vez em quando eu vou também ali, gosto de cultuar ali com os irmãos, quando é bom, é muito bom. Não sou religiosa, não sou. Não bato cartão mais, já fiz isso, não faço mais. Tem meus motivos, né? Mas com Jesus não, com a presença, com a busca ali diária, né? Essa daí compete a mim, correr atrás, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que correr atrás, eu tenho que me alimentar, né? Eu tenho que comer, eu tenho que me fortalecer nisso, entendeu? E aí a pessoa cai no engano, mesmo estando às vezes dentro de uma igreja, porque não é ela que lê, ela só o que ela escuta. E infelizmente hoje tem muitos que não estão seguindo realmente, né, a mensagem pura, a mensagem da salvação, sem as trocas.
Jesus não veio e falou que tem que trocar com nada, né? Ele fez o que ele fez, tudo que fez, se entregou e assim, de graça, pela graça. E pregam sacrifícios, distorcem, né, a palavra, e as trocas, né, faz isso que o Senhor te dá isso. Fora o que a gente ouve muito aí, né, os enganos de, às vezes, falsas profecias, né. Jesus tinha as curas, curava por misericórdia, ressuscitava, né, mostrando o poder dele, porque veio para isso, mostrar que ele era Deus na terra. E muitos usam até hoje aí as barganhas, né, a prosperidade, a chave, é um tal de chave, é um tal de Jesus vai aniquilar aquele que está te perseguindo. Jesus é amor, né? Então não vai aniquilar nada. A pessoa que plantou, ela vai colher o que ela plantou. Aqui nós estamos falando de plantio, né? E nós temos as escolhas, né? Se eu plantar abóbora, eu vou colher abóbora, né? Até coisa que a gente não planta, às vezes nasce no meio ali. Jesus tem uma outra parábola que fala, e ele fala, deixa crescer junto ali o joio do trigo, e depois naquele dia, né, haverá o julgamento. Não é agora e não somos nós, né, quem vai julgar ele. Então é ruim a pessoa não ter essa busca dela, pessoal, porque não vai ser enganada, facilmente enganada, né? E a escolha que nós temos de fazer bom plantio, né, de plantar coisas boas para poder colher coisas boas, né? Queridos, é essa mensagem que eu vim trazer aqui para vocês. Então busca, não caia no engano, não deixe essa semente se perder, porque se você não se alimentar dessa mensagem, dessa salvação, dessa graça, se você não se alimentar dessa semente, o diabo vai vir e ele vai se alimentar de você, né? Porque é isso que aconteceu ali. Jesus explica que o inimigo veio e roubou a semente. Um pouco que você consegue, se você não se esforçar muito, ele vem e pega e rouba. E é isso que a gente não quer, né? A gente quer plantar e quer colher aquilo que a gente planta, né? É isso que eu tenho para hoje. Eu agradeço, tá? Espero que não tenha ficado longo. E eu venho numa próxima para falar da segunda parte, da segunda semente. Espero que você acompanhe. Muito obrigado. Amém.